A gente segue com muito mais destaques porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as operadoras de saúde não podem desligar uma pessoa de um plano ou seguro de saúde coletivo ou então negar cobertura quando ela tem uma doença grave para tratar. Sobre esse assunto, eu vou conversar a partir de agora com Nicole Araújo Soares, que ela é MBA em Direito Médico e Proteção Jurídica Aplicada à Saúde, além de sócia da Lara Martins Advogados. Doutora, seja muito bem-vinda. Boa tarde, eu que agradeço a possibilidade de falar desse assunto que é de muita relevância para muitas pessoas e por isso falar a respeito é sempre necessário. Certamente. Para começar, então, eu gostaria que a senhora nos dissesse como a senhora avaliou essa decisão por parte do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu, então, que as operadoras de seguro-saúde não podem desligar uma pessoa do plano ou negar a cobertura quando há uma doença grave para tratar. O que muda a partir de agora, hein, doutora? Bom, é importante mencionar que a operadora de plano de saúde e a figura do seguro-saúde são contratos diferentes. Então, nesse caso, a gente está falando justamente das operadoras de planos de saúde. A grande questão é que, nesse julgamento, a gente está tratando especificamente dos planos coletivos, em que havia uma brecha com relação ao cancelamento desses planos, sem que houvesse uma anterior discussão sobre isso. Então, em muitos casos, beneficiários, justamente no momento em que eles passavam por algum tipo de tratamento, que esse tratamento fazia com que a sinistralidade, que é aquele índice ali que traz o aumento em decorrência da utilização dos serviços disponibilizados pelo plano de saúde, aumente muito, em muitos casos, essas operadoras acabavam cancelando esses planos de maneira unilateral, sem até mesmo uma negociação prévia, E justamente para regulamentar, para fazer com que exista uma segurança para esses consumidores, o tribunal acabou se posicionando dessa forma. É um julgamento interessante e importante, principalmente depois do julgamento relacionado ao rol, taxativo, exemplificativo, e que traz para a gente uma sensação de que pode ser uma tentativa também de equilibrar esse peso e contrapeso que tem acontecido nas relações entre consumidores e operadoras de planos de saúde. Perfeito. Claro que há muitas dúvidas, mas até é importante a sua presença aqui, doutora, para que a gente tire essas dúvidas das pessoas que nos acompanham. Então, o contrato até pode ser cancelado, mas o tratamento da doença grave deve ser mantido. Portanto, o cliente não poderia utilizar outros serviços, seria isso? Não, na verdade, o contrato não pode ser cancelado, porque a gente precisa entender o seguinte, que isso, inclusive, é uma informação importante para pessoas que, eventualmente, estão buscando portabilidade para outra operadora de saúde. Você não pode deixar que seu contrato seja cancelado para só, então, fazer essa migração. Então, nesse caso, não pode haver o cancelamento do contrato. O contrato continua ativo e deve ser feita a prestação de serviço, deve haver a cobertura do plano de saúde na rede credenciada mediante a contrapartida financeira que foi estabelecida em contrato. Ou seja, se o consumidor continua fazendo o pagamento regularmente, não se pode falar em cancelamento em decorrência do aumento do uso, principalmente, e é esse o recorte desse julgamento que é importantíssimo, justamente porque é o momento em que o beneficiário mais precisa, no momento em que ele está passando por um tratamento de uma doença grave. Agora, doutora, e no caso da descoberta de uma doença grave durante o período de carência? Essa decisão também privilegia o cliente ou depende do contrato que foi firmado entre as partes? Não, na verdade, ela não altera, o julgamento não altera nenhuma perspectiva, nenhuma previsão a respeito de carências. Agora, a questão da descoberta da doença grave no período de carência, ela precisa ser analisada do ponto de vista contratual. E é importante essa pergunta, porque quando a gente está falando de planos coletivos, pode existir uma redução de carências, a depender da negociação que foi feita naquele contrato. Então, existem algumas vantagens nos planos coletivos e muitas vezes é isso que leva um quantitativo significativo de beneficiários para essa modalidade de contratação e, ao mesmo tempo, a gente tinha essa previsão de que o cancelamento não necessariamente
precisaria de uma negociação prévia ou até mesmo de um aviso prévio. Então, é justamente por conta disso que esse julgamento acaba sendo importante. Perfeito. Agora, doutora, esse caso certamente poderá ser aplicado de maneira jurisprudencial para outros que estejam em tramitação no judiciário, eu acredito, né? Tem muita expectativa para muita gente, para muitas famílias, né? Sim, até porque nós temos um cenário em que, de maneira natural, o tratamento de doenças graves tem tido um efeito positivo e essas doenças estão se tornando doenças crônicas, doenças que são tratadas ali ao longo de muitos anos. E justamente isso faz com que exista um impacto financeiro para a manutenção desses contratos ativos. Então, quando a gente tem um julgado como esse do STJ, acaba que os beneficiários, os consumidores, passam a ter uma forma de fazer com que essa discussão no judiciário tenha ao menos um pouco de equilíbrio. Lembrando ainda que a gente está na esfera do STJ e que, de toda forma, eventualmente pode haver questionamento dessa decisão, mas é um julgado que impacta de imediato, até porque nós estamos num ano em que houve um aumento expressivo dos planos de saúde. Então, todo esse cenário acaba tendo uma importância ainda mais significativa, considerando que esse julgado é, sim, um julgado que traz um benefício para os consumidores. Eu estou conversando com a advogada Nicole Araújo Soares, especialista em direito médico. Agora, doutora, caso usuários de planos de saúde que se encontrem justamente em uma situação como essa e tenham dificuldade com as operadoras, como elas devem proceder? A judicialização parece o melhor caminho ou a senhora tem uma outra sugestão? É muito importante lembrar que nesse julgamento nós estamos falando de planos coletivos. Então, a gente, antes de pensar na judicialização, nós temos algumas etapas que podem eventualmente surtir algum efeito do ponto de vista de negociação. Então, a própria negociação coletiva com a entidade, que é a entidade que faz essa ponte, né, entre o beneficiário, o consumidor e a operadora de saúde, nos casos dos planos coletivos, é a primeira etapa. Se não houver nenhum tipo de avanço no que diz respeito a uma negociação extrajudicial, a gente ainda tem a ANS, que a ANS ela também faz esse papel de intermediar eventuais problemas que existam entre os beneficiários e as operadoras de saúde. É possível fazer uma reclamação pelo próprio site da ANS ou pelo telefone. Então, você tem o canal do consumidor dentro do site e acaba sendo um contato bastante rápido e é simples, né? O consumidor pode utilizar isso de maneira bastante confortável. Não havendo nenhum tipo de avanço, ainda que com a intervenção ou com a reclamação que fora feita na ANS, nós temos alguns órgãos que ainda também podem ser uma das etapas, como o PROCON. O PROCON também dá um suporte para o consumidor nesse tipo de situação. E, em último caso, a judicialização. Judicializar nessas situações é sempre algo bastante complexo, porque nós estamos falando de contratos robustos, contratos que têm muitas obrigações e que muitas vezes os próprios beneficiários têm dificuldade na compreensão. E a gente também não pode utilizar a judicialização como a primeira opção, até mesmo para que a gente tenha uma compreensão de que o judiciário muitas vezes não vai dar a resposta na velocidade em que o paciente precisa. Então, pensar nessas etapas antes da judicialização, além de orientar o consumidor, acaba sendo mais correto, considerando que o nosso judiciário acumula um número de demandas judiciais muito expressiva e, nesses casos, a gente precisa de algo que seja mais rápido. Pois é, eu imagino. Certamente a melhor opção talvez seja justamente a negociação, como a senhora bem frisou, ou então buscar apoio da Agência Nacional de Saúde. Agora, doutora, falando ainda da decisão do STJ, as empresas e operadoras podem recorrer. Essa decisão é definitiva ou pode ter alteração? A senhora, como entende muito desse segmento, arriscaria um prognóstico do que pode acontecer? Bom, nesse caso, a gente tem uma sistemática no judiciário brasileiro que dá ainda margem para algum tipo de manobra processual. Mas da forma como for julgado, a gente tem dentro da nossa gaveta ali de ferramentas jurídicas
alguns princípios contratuais e existe um ponto dentro desse julgado que é justamente a questão do equilíbrio contratual, porque quando você sai de uma perspectiva em que você tem um contrato em vigor e, de repente, justamente quando o consumidor mais precisa, isso pode ser encerrado, você entra num cenário de muito desequilíbrio contratual. Então, a gente não pode dar nenhum tipo de certeza, porque os julgamentos são sempre fundamentados no entendimento de cada um dos julgadores, mas considerando como fora construído esse entendimento, há a possibilidade que ele se mantenha assim, até pela uma proteção contratual e para manter um equilíbrio que já é tão difícil de ser alcançado nessas relações entre os consumidores e as operadoras de planos de saúde. Agora, doutora, eu quero aproveitar a sua presença aqui. A senhora, inclusive, chegou a mencionar esse assunto e retomar aquele posicionamento do STJ, que entendeu que os planos de saúde não são obrigados a pagar os procedimentos fora da lista da ANS. Essa decisão acaba tendo como objetivo também a possibilidade de consolidar uma nova jurisprudência exatamente para tribunais inferiores. Como a senhora viu essa medida? Afinal, várias entidades criticaram esse posicionamento da Corte, né? Sim. Olha, é um assunto que muitas vezes, quando a gente trata somente da decisão, é de muito difícil compreensão para quem está de fora e fica parecendo que é algo muito simples. Mas a bem da verdade que, como você trouxe esse assunto, eu vou ter a liberdade de tratar justamente qual é o ponto crucial que vai além da questão contratual do rol taxativo ou exemplificativo, que é o equilíbrio financeiro da prestação de serviço de saúde por operadoras de planos de saúde. Um dos argumentos utilizados para que esse rol deixe de ser exemplificativo, que ele seja o mínimo a ser ofertado e, na verdade, se torne uma lista daquilo que deve ser obrigado a ter cobertura, é justamente a previsibilidade quanto aos custos das operadoras de saúde. Então, enquanto a gente não tiver uma mudança da perspectiva do cuidado de saúde, de ao invés de tratar a doença, mas de prevenir o agravo em saúde para que a gente tenha condições de diminuir a utilização da rede, a gente sempre vai ter esse desequilíbrio. E aí a perspectiva que vai ter que ser analisada é, dentro desse formato que está desequilibrado, quem deve ser protegido? A operadora de saúde que opta por explorar saúde enquanto um negócio e precisa arcar com o risco do negócio, que é uma previsão dentro do nosso ordenamento jurídico absolutamente possível, ou a gente vai ter uma proteção maior para o consumidor, que muitas das vezes contrata o plano de saúde justamente para tentar evitar um mal maior lá na frente, e quando ele mais precisa, ele acaba sendo informado de que ele não pode contar com a rede credenciada ofertada pelo plano de saúde dele, porque aquele tratamento, medicamento ou tipo de abordagem de saúde não está previsto no rol. Então, assim, é uma decisão muito difícil e que precisa ser analisada por vários pontos. Então, de um lado, as nossas cortes tentam encontrar um equilíbrio financeiro para esses contratos que precisam ser mantidos, e do outro lado existe o bem maior, a vida de muitos beneficiários que pode estar comprometida diante da impossibilidade de requerer, né, de demandar ali da operadora de saúde o fornecimento daquele medicamento, daquela cirurgia ou qualquer outro tipo de abordagem que não estaria dentro do rol. Então, é um tema complexo e que não pode ser resumido tão somente à decisão. A decisão fora um dos resultados de um problema que se tornou um problema social, que é um problema social não só para as operadoras de saúde, mas para o Sistema Único de Saúde também, que é justamente o custeio do fornecimento de serviços de saúde. Agora, doutora, só para encerrar, quais outras pautas estão em tramitação, em análise no Judiciário que tratam dessa relação das operadoras dos planos de saúde com os clientes? Há distorções que precisam ser corrigidas na avaliação da senhora? Sim, a gente tem alguns temas muito emblemáticos e um que me vem à mente de imediato é justamente a discussão sobre medicamentos off-label, que seria o fora da bula,
que são medicamentos que já foram aprovados, têm registro na Anvisa, não há qualquer questionamento sobre a sua eficácia, mas há um questionamento sobre a utilização fora da bula. E o que seria isso? Um médico prescreve um medicamento para uma finalidade que não está especificamente na bula. E as operadoras de saúde, inclusive utilizando dessa argumentação do taxativo exemplificativo, acabam forçando a não cobertura desse tipo de medicamento sob esse argumento. Então, nós temos várias demandas sobre isso. A gente tem várias outras demandas também sobre os medicamentos de alto custo, a dispensação, né, os medicamentos, o fornecimento de medicamentos com dispensação fora das instituições de saúde. A gente tem discussões bastante significativas sobre home care, as áreas de abrangência, os serviços que estão incluídos dentro do serviço de home care. A gente também ainda tem uma discussão muito importante com relação à limitação do número de terapias e a inclusão de terapias, que também esbarra na questão do rol taxativo exemplificativo. Então, essa discussão sobre relação consumidor, né, beneficiário versus operadora de saúde, ainda tem bastante pautas, bastante pontos que vão passar aí pelo crivo do judiciário. E certamente nós iremos convidá-la para participar de novas entrevistas e discussões, afinal, são muitos temas que nós precisamos justamente elucidar para os ouvintes, espectadores aqui da Jovem Pan News. Conversamos com a advogada Nicole Araújo Soares, especialista em direito médico. Muito obrigado pela participação e bom domingo para a senhora. Eu que agradeço pelo convite e um bom domingo para todo mundo. Muito obrigado. 1h20.